Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques pós-final de semana. Aí, o Internacional, primeiro jogo pós aí a perda do campeonato da Copa do Brasil, melhor dizendo. Uma partida sofrível, mas fez os 3 pontos, é o que interessa, é o Inter que se mantém na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, uma grande vitória histórica diante do Santos lá na Vila Belmiro, que levou o Renato a dizer que foi um nó tático, ou seja, mandando já o recado para o Jorge Jesus, que é também o grande foco do Grêmio, está chegando perto aí os 2 jogos na sequência das semifinais da Libertadores da América. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, ele, o animadíssimo Darcy Filho. Claro, e te trazendo um beijo da Dona Elisa. A Dona Elisa então retribua. Te mandou um beijo dela também. A Dona Elisa é minha mãe. Eu sei que é tua mãe. Sim, eu sei, mas os telespectadores não sabem. Ela manda um beijo pro Garbasco, pro Raul, pros colegas. Então, um beijo à Dona Elisa. Lá. Que maravilha. Ângelo Garbaschi, se sinta-se beijado pela Dona Elisa, então. Sim, menos por ti. Mas eu não faço nenhuma questão. O teu não aceito. Mas pode ser, seria um beijo tipo de um filho para um pai, não tem problema. A idade, claro. E Raul Rocha, você nos assiste nos canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, o site, o YouTube, o Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando aí a sua crítica, a sua mensagem, também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, peça seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Um ano no ar, né? Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o Rio Grande para o mundo. Você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, através das nossas plataformas digitais. É só você digitar RDC TV Digital. Instagram também da nossa RDC, para que você acompanhe aí os bastidores da nossa emissora. E o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira 2 Toques. Nosso 2 Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então é o caminho certo para a sua segurança e da sua família. O Internacional ontem, ainda com a depressão, né, e a ressaca da quarta-feira, onde tinha expectativa de chegar ao título da Copa do Brasil, e acabou, né, ficando no vice-campeonato, com mérito total. Aí o Atlético Paranaense, que ontem empatou, jogando fora, lá em São Januário, com o Vasco do Vanderlei Luxemburgo. Mas se esperava, né, Darcy, até pelos próprios jogadores, o próprio Guerreiro falou isso, é natural que os jogadores, depois da perda do título, a bola queima, e o Raul, como ex-jogador, também pode dar esse depoimento, que o Internacional tivesse, né, aquela atuação fraca, ruim como teve ontem, mas o resultado foi importante, os 3 pontos. É natural o desempenho, o Internacional travado, preocupado, é absolutamente natural. E o comportamento, o torcedor que é totalmente... ele tem liberdade para fazer o que quiser, dizer o que quiser, gritar, xingar, enfim. É por isso que o treinamento tem que ser fechado. O treino é fechado, que é para impedir a vaia, deixar os caras trabalhar. Agora, o jogo, o torcedor pode fazer o que quiser. E o torcedor do Colorado foi para o jogo já com alguns atletas e com seu treinador marcados na paleta. Quando foi anunciada a equipe no placar eletrônico, os jogadores foram vaiados, o treinador foi vaiado. Tudo isso tem decorrência da eliminação na Copa do Brasil. Então, era de se esperar, eu pelo menos imaginava, que no decorrer do jogo essas dificuldades fossem acontecer. E o Inter tentou, de todas as formas, por milímetros, teve um gol anulado. E isto sim é gol anulado, porque o gol foi marcado e depois é que ele foi anulado. Isto é gol anulado. Então o Internacional teve 2 gols anulados, justamente, não tem erro na anulação do gol. Mas os gols aconteceram assim em momentos que tu percebe que é de intranquilidade, do camarada querer decidir a coisa e fica um pouquinho mais difícil. O Inter agora é a hora de... vai para esse jogo contra o Flamengo, é um jogo complicadíssimo,
porque o time do Flamengo é muito bom. E o time do Internacional está com uma perna quebrada, com uma asa fora do lugar. Então, não sei se me fiz entender. E o Internacional vai combalido para esse jogo. Raul, tu como ex-jogador, passasse por situações como essa, daqui a pouco a frustração de um título que tu projetava. Então, é natural, ali a bola queima, a bola pesa, aí é o medo de tu não poder errar, quer dizer, o desempenho que o Inter foi ontem era um rendimento previsível. Até que também se tivesse ganho, teria um certo relaxamento. Era natural esse tipo de situação após uma frustração, como foi a de quarta-feira. O futebol é uma atividade, né, um esporte assim, completamente diferenciado de tudo que se vê aí, em termos tanto de esporte como no modelo empresarial. Né? O resultado, né, ele determina se as coisas feitas até então, até a final no caso, foram corretas ou foram erradas. E o futebol é fatalista. Né? Claro que hoje, muito mais do que um tempo atrás, ainda se faz uma análise, tenta extrair as coisas boas feitas ao longo de uma determinada competição, mas ainda é assim que funciona na cabeça do torcedor, na cabeça de alguns dirigentes, né? Que se ganhou o título, estava tudo certo, se perdeu, estava tudo errado. É fatalista essa visão sobre os resultados, mas ela acontece principalmente na cabeça do torcedor. Né? Então, isso passa automaticamente, diretamente ao atleta. Né? O atleta também se coloca em xeque aquilo que ele fez, né? Mesmo que tenha sido uma sequência de jogos bons, mas se na final perdeu, ele também se coloca em xeque. O técnico também se coloca em xeque, saber se tudo aquilo que ele fez estava correto ou errado. Né? Então isso, numa partida logo após uma derrota desse tipo que o Internacional teve, óbvio que tem um impacto. Né? Um impacto muito mais chance de ser negativo do que positivo. Mas, como o Cadu frisou, o resultado que traduziu o principal desse jogo. O Internacional ganhou, acabou, está lá em quarto na classificação do Campeonato Brasileiro, e aí, disso aí dá uma certa tranquilidade, em que pese vai continuar ainda a espada na cabeça do técnico Odair, de alguns jogadores do grupo, né, que vão ser ainda taxados de sem condições de jogar no Internacional. Mas como os próprios jogadores, o próprio Cuesta diz, essa é uma ferida que não... A ferida vai ficar, a ferida sim, fica. até cicatrizar só no outro tipo. A cicatriz fica, a ferida fica, ela fecha, mas a cicatriz fica, vai ficar pro resto da vida. No caso do Internacional, é só com um título. Agora para esperar. Eu fico mas pensando... só por antes disso, Garbaschi, em relação... O torcedor tem a paixão, o torcedor é passional, né? Aí é o contraditório. O Edenilson, que até uma semana atrás era considerado pelo torcedor, e era realmente o ponto de equilíbrio internacional, se falou até em seleção brasileira, aí lá não conquista. Foi vaiado até, inclusive, quando anunciaram nos alto-falantes. Mas aí há uma explicação direta. Ele foi driblado vergonhosamente no jogo e deu as costas para o lance e ficou por isso mesmo. A exemplo do Rafael Sobis. Caso para demissão por justa causa. Eu fico pensando, já disse há vários meses atrás... Mas enquanto a gente analisa hoje, deixa eu até chamar os melhores momentos, até porque o Internacional fez 3 gols, o VAR aí invalidou dois gols, né? E de maneira correta, vamos deixar bem claro, e aí o Inter acabou chegando à vitória depois, né? Com um jogador que entrou bem, mudou o Internacional, já tinha ido bem contra o Atlético, né? E daqui um pouco está pedindo passagem aí. Pois não, Ângelo Garbaschi, a gente está vendo os lances já. Eu fico pensando já há muito tempo, e há vários meses eu tenho dito, que eu, como comentarista e atuante da crônica esportiva do Rio Grande do Sul... De muitos anos, né? E muito, graças a Deus, e me mantenho muito bem, também graças a Deus. Eu quero dizer o seguinte, eu me sinto muito entristecido com relação à dupla Grenal, levando-se em conta o Campeonato Brasileiro. Mas vamos analisar, a gente está vendo as imagens aí, o Garbaschi, vamos falar do jogo do Inter, depois a gente entra nessa questão de dupla Grenal aí. Esse foi o primeiro lance, né? Foi no primeiro tempo, o gol do Wellington Silva.
E aí hoje, com a tecnologia, esses lances como esse, né, nem se discutiria, né, a marcação do pênalti. Mas né? esse caso aí, olha, nem com a tecnologia que eles mostraram ali, eu não vi. Pois é. Não deu para entender de onde eles tiraram. Diz que o ombro está adiantado. Agora é o ombro. Pela imagem 3D aparece o ombro. O ombro, o pé, muito ou o nariz, forçado, né? Esse lance ali do Wellington Silva. No segundo, a gente vai ver na sequência, houve até realmente o Edenilson. Houve uma carga, mas ele não deslocou o jogador. Mas não, pois é. Ele fez como é que é, a colocação dos dois braços no adversário, mas ele não se deslocou a ponto de afetar o lance final, a jogada final. Agora, o Odair foi coerente também, né? Houve críticas a muitos jogadores aí, eu acho que até ele... Aí o gol, esse é o gol que valeu, né? Esse é o gol. Não valeu. Esse aí foi o da mão. Ah, esse foi da falta do Edenilson, é verdade. Deu a falta, empurrão do Edenilson. Edenilson. Foi a falta do Edenilson, é verdade. E parece que houve um certo empurrão mesmo. Não, ele puxa, ele realmente ele puxou, houve uma sobrecarga, né, no jogador do... Eu vou usar uma expressão que eu ouvi no século passado, e ela é do professor Rui Carlos Osterman, que é a seguinte: quando começaram os jogos a serem transmitidos, aí o professor, e se chamava sempre na época o plantão, aí, o que você achou aí, o Antônio Augusto, o que você achou aí, Raul Moro, do lance e tal? Aí eles davam depoimento pela televisão. Aí o professor dizia assim, no século passado, não é coisa nova não, dizia o seguinte: há o jogo do estádio e o jogo da televisão. É verdade. Então, nós estamos julgando os dois jogos, o do estádio e o da televisão, quando deveria valer um. Mas acontece que o progresso determina que não seja assim, que os dois jogos têm que chegar a um denominador comum. Não, eu acho que o VAR, até pelo que envolve, né, financeiramente hoje o futebol, o VAR é válido, já existe até um levantamento, uma estatística, olha, que reduziu em quase 90% aí os erros. Eu acho que ainda não é perfeito? Não é perfeito. Eu acho que tem que haver um aperfeiçoamento, tem que chegar a uma perfeição em relação ao VAR. Isso, o fato de ficar quanto tempo aí também, e volta, estuda, ou seja, até para me deixar bem claro, porque a decisão continua sendo do árbitro. O árbitro hoje... O VAR tem protocolos quase que diários aí, modificando dia a dia as análises finais aí pela arbitragem, né? Dito pelos próprios árbitros aí, né? Na Europa, são protocolos na Europa, e aí vai mudando. Na Europa vai já mudando, tem, ele está aperfeitoado e ele se decide em questão de pouco tempo, né? Aí fica aquela conversa. Apesar que os lances lá de dúvida também, lá começaram, hoje né? os telões, né? O que vai passar a acontecer aqui também, o público vai conseguir ver através do telão também, né? O próprio áudio também da conversa. Da televisão já está passando, né? Sim. Mas eu estava falando durante o bloco de que, sinceramente, eu me sinto, apesar das campanhas de Grêmio e Inter esse ano, chegando adiante na Libertadores, o Internacional na decisão da Copa do Brasil, eu sinto saudade do tempo em que a dupla Grenal disputava o título do Campeonato Brasileiro. Sim, tu já disse isso aí várias vezes. Hein? Só que aquela época... Agora, não sei quando, agora o campeonato da dupla Grenal, e eu estou vendo o campeonato do Internacional esse ano, é evidente, é chegar entre os quatro. Olha, vai chegar entre os quatro. Não é só do Internacional. Não é só do Internacional. São de todos os clubes. Todos? Exceção a uns que... Não, mas não é disputa de título. Não é chegar entre os quatro, é chegar até o sétimo. O sétimo até o também sexto, Aí já está satisfeito, entendeu? Esse é o campeonato. Mas por que, seu Anjo Garbassi? Porque hoje, na prioridade dos clubes, ou seja, é a questão financeira, é a Libertadores, né? É uma competição. Porque qual é o clube que tem condições de disputar 3 títulos, aí ser campeão dos 3? Tu tem que priorizar. Então, se tu tem competições que são competições de mata-mata, que tu tem probabilidade maior de chegar ao título, tu vai chegando, né? O caso do Internacional, o Grêmio também chegou ali numa semifinal. O que acontece? Evidente que tu vai priorizar. A Copa do Brasil que te dá hoje financeiramente dinheiro. A Libertadores te dá o Mundial. Evidente que o Campeonato Brasileiro precisa ser um campeonato longo, e aí tu tem condições de recuperar sim. O Grêmio agora... O Grêmio, a gente torce aqui para que o Grêmio chegue a Libertadores, chegue ao título. Se não chegar, o Grêmio já está emparelhando aí.
Já está aí. Ou o que garantir se o Flamengo for campeão da Libertadores, de repente não vai daqui a pouco puxar ou tirar o freio de mão, já estou com garantido. Então não dá para fazer essa análise. Aí tu faz as análises que tu fez, como o Santos está aí agora, mordeu a língua, né, com o Santos. Não, cresceu o Flamengo, rapaz. Cresceu, não, mas já tinha dado. Tu sempre com teu oportunismo. Não, eu falo uma coisa lá atrás, a questão é que eu tenho que falar no momento. No momento, quem estava jogando um grande futebol é o Santos. Sim. Agora está jogando o Flamengo. Agora tu pega um troço lá atrás e traz para cá. Tu conhece o Coelho? Tu conhece o Coelho em maratona? Tu conhece aquele termo Coelho em maratona, que ele larga e depois sai fora? Sim. Aí tu já deu o título pro Santos, tu estava na quinta, sexta rodada, tu já tinha dado Eu disse que o Santos estava jogando o melhor futebol brasileiro naquele momento. E estava. Sim. E estava. E não, agora, o problema é o seguinte, eu não fico em cima do muro. Não, mas não é questão de ficar em cima, não é questão de ficar em cima do muro. Até acho que tu tem méritos em, de repente, dizer e tomar uma posição, mesmo sendo uma opinião apressada, porque se sabe, como tu disse assim, tu há muito tempo na crônica, né? Sim. Tá. Então tu sabe que Campeonato Brasileiro é quase um ano inteiro. Então tu não consegue manter o mesmo aproveitamento do campeonato todo. Todos os times têm momentos de alta e momentos de baixa. Então, bom, mas eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, segundo os matemáticos, o Internacional, para alcançar pontuação, para chegar até o 4º lugar, porque pode entrar o 5º, o 6º, mas aí tem que disputar a pré-Libertadores, e sabe que disputando a pré-Libertadores encurta a pré-temporada. Tem que apressar mais a pré-temporada. Já disseste semana passada isso aí. Sim, eu estou relembrando, mas eu estou trazendo um número que o Internacional tem que fazer. Mas tu está preocupado só com o Internacional? Não. Não, porque só tá no falando primeiro bloco apresentou o Internacional, não, apresentou a cena do Grêmio. Apresentou no Internacional, estou falando... Mas o Grêmio está subindo na tabela. Tu está nervoso hoje? Não, mas o Grêmio está subindo na tabela. Toma um calmante, rapaz. Antes do programa, toma um calmante. Ele corta, está nervoso, então deixa eu terminar. E olha aqui, ó, bem que me disseram que ele era o Faustão do Sul. Sabe, o Faustão no programa dele não deixa ninguém falar. Ele é o Faustão do esporte. É que tu tá menosprezando a dupla Grenal. Não, eu tô primeiro aparecendo. O Grêmio tá aí numa semifinal. Mas não apareceu cena do Grêmio, apareceu do Internacional. Deixa eu falar. Olha aqui, ó. O Internacional, para chegar entre os 4, porque é o campeonato, eu não estou falando em título, porque não vai chegar no título, nem com banda de música, entendeu? Nem que haja um milagre. O Internacional tem que fazer 62% de aproveitamento. Então, qual é o meu raciocínio? O Internacional tem que ganhar todas em casa. Duvido que vai ganhar todas em casa, né? Porque se perdeu para o Atlético Paranaense, vai perder para algum também. Tem que ganhar todas em casa que não vai ganhar. E tem que também fazer pontuação em fora. Como o Internacional não faz pontuação em fora, tenho minhas dúvidas se ele chega entre os 4 no Campeonato Brasileiro. Minhas sérias dúvidas. Ô Daíra, o presidente faz o seguinte, entra em férias já, porque o seu Anjo Garbacha definiu, então já entra em férias e projeta. Eu vejo a situação assim, eu não considero, eu não levo em consideração... Até porque futebol não é matemática. Hã? Futebol não é matemática. Não? Não, futebol não é matemática. A gente pega as estatísticas dos outros anos e para ver qual a pontuação que o líder chegou, entre os 4 agora chegou. Olha, eu sou da matemática, estudei matemática e sou fã da matemática. Futebol não tem matemática. Tem. Garbasco, eu concordo, os números como referência, tudo bem. Agora, dizer que o time tem que... É difícil obter 70% de rendimento, isso é mais complicado. Porque se você pegar uma equipe em ascensão, ela pode estar aqui embaixo e ela sobe, ela vai chegar. Se você pegar uma equipe em decréscimo de produção, mesmo que ela tenha até agora demonstrado a possibilidade de chegar, e se ela está caindo, como o Santos, por exemplo, você já fica com as barbas de molho. Hoje você olha, o Grêmio está mais em ascensão do que o Santos. O São Paulo está mais em ascensão do que o Santos. Então é mais fácil estes crescerem e precisarão fazer mais pontos do que esse aqui, que já está lá em cima. Então é por isso que o futebol, nos números, servem como referência, não como matéria de análise. É o que eu penso. Mas tu falou em ascensão e que está descendo. E o Internacional... Para mim, não está descendo, não está ascensão e está numa linha intermediária. Mas ele está em quarto. Ele é mediano. Ele está em quarto. Uma linha estável em quarto. Uma linha estável em quarto lugar. Ele está em quarto. Se ele não mexer,
Se ele não mexer, ele vai continuar em quarto. Tá O Internacional vai chegou. classificar para Não, ele tem que ganhar fora. Não adianta mas fazer ele, pontuação em mas casa. para ele Semana ficar, passada ele Ele deu precisa 3-0 no Atlético. 62% mas de para ele aproveitamento. ficar entre esses 4 primeiros, ele já fez essa média. Então é só ele manter a média. É? É manter a média. Pois é, agora vamos ver, né? Agora tem que ver se sentiu a eliminação da Libertadores, se sentiu a eliminação da Copa do Brasil. Aí isto sim você pode analisar. Qual o próximo jogo do Inter? É Flamengo. Flamengo e Palmeiras na sequência. Isso aí. Aí vai ser determinante. Vai ser determinante até com a possibilidade. É difícil, mas Flamengo fora e Palmeiras em casa. 2 vitórias colocam o Inter na disputa do título. Flamengo fora e Palmeiras em casa. Palmeiras em casa. São dois jogos que o Palmeiras não se imaginava que o Inter fosse classificar o Palmeiras, sejamos justos. E o Flamengo está numa ascensão maravilhosa. Aliás, Cadu, o Renato, quando fala em nó tático, ele não se refere ao Flamengo. Não, se refere ao... Mas repercutiu lá no Jorge Jesus. Se refere ao Santos. Se refere ao Santos, que depois daquela vitória aqui em Porto Alegre... E o São Paulo tinha aqui no jogo... Não, foi o Clube Santos, Sim, que colocou um Twitter ele deu dizendo... uma resposta. A gente tem depois quando a gente mostrar até os lances da grande vitória do Grêmio, a gente tem até esse depoimento. Mas vamos ver o que o Odair falou, né? Após a vitória de ontem diante da Chapecoense. Eu quero falar bem claramente, assim, com toda tranquilidade. A animosidade que eu disse foi do ambiente do jogo, não do torcedor. O torcedor botou 25 mil pessoas depois de uma derrota de um título, num domingo de manhã às 11 horas da manhã. O torcedor está de parabéns. O torcedor, a gente só tem que agradecer ao torcedor. Algum setor, pequeno setor do estádio, é que começou a falar sobre mais guerreiro, mais raça, e isso eu quero deixar também muito claro aqui, que nunca faltou esse grupo, esse time raça, guerreiro, força, vontade, nunca. Posso ter errado eu como treinador em algum momento, em alguma escolha, em alguma decisão, alguns jogadores tecnicamente podem ter errado algum drible, alguma situação, alguma tentativa, algum passe, agora raça, entrega, guerreiro, esse time... E essa equipe sempre foi desde o primeiro dia que assumi e vai ser até o último dia que eu estarei aqui. Eu acho que o Internacional é mais isso do que qualquer coisa, né? Exatamente. Mais suar, mais camisa, suar camisa, mais empenho do que realmente um time Agora eu estou me lembrando algo, né? No início desse ano, antes do meio do ano ainda, disseram o seguinte, mas o que querem? O Odair é um treinador que veio com o Internacional, com um time que saiu da segunda divisão. Para aí, já fazem quase 2 anos que o Internacional saiu da segunda divisão. Mas os jogadores... O ano passado. Aí, toda hora essa desculpa. Agora, eu estou vendo, até não estou dizendo contra, mas estou vendo que o Rodrigo Caetano, pelas palavras, está falando em manutenção para o ano que vem. Não estou contestando. Claro que ele tem que ficar o ano que vem, porque esse ano ele fez uma escola, fez um aprendizado, errou de montão, quem sabe o ano que vem o Odair não vai ter essa carrada de erros que ele teve, porque nas decisões ele não foi pulso forte para tomar uma decisão, não foi. Aí entra aquele detalhe, aí a estatística não explica. A estatística não explica que o Internacional não tinha dinheiro, o Internacional teve uma direção toda que respondeu o processo. O Internacional não explica, a estatística não explica que por que o Internacional veio da segunda divisão e não se organizou. A estatística não explica por que foi necessário trocar o diretor executivo. Estas coisas a estatística não explica. Isto não é explicado pela estatística. Isto é explicado pelo futebol, pela experiência, pelo erro, pelo acerto. Mas quanto tempo vai explicar? Já se passaram quase 2 anos. Mas o que aconteceu com o Internacional... Olha, normalmente um clube de futebol para tentar se recuperar... 10 anos. 10 anos. 10 anos. Chegou aqui, desembarcou aqui uma vez um dirigente que veio de São Paulo e disse, olha, o Internacional ganhar alguma coisa só daqui a 6 anos. Foi na época do Fernando Miranda, o diretor executivo. O Medina. Medina. Para ganhar... Não, ele fez um projeto para 5 anos. Para ganhar daqui a 5 anos. Então... Sabe, o futebol não é reconstruído dessa forma. E há quanto tempo vai continuar essa lenga-lenga?
O Mas a Liga é um processo. O processo é de reconstrução, Garbassi. E vai até quando essa reconstrução? Vai até resolver, tem que resolver. Não tem dinheiro, veio da segunda divisão. Mas se não tem dinheiro. É isso e aquilo, disputa 3 campeonatos. E aqui uma desculpa em cima da outra. Já Mas aí um time que com toda essa reestruturação toda, que se sabe, chegou aí uma quarta de final de Libertadores, disputou um título de Copa do Brasil. O ano passado foi terceiro, disputou o título. Tá aí, não é o que o torcedor quer, todos querem, evidentemente. Vai ser o campeão do C. Mas tu não tem reconhecimento. Vai ser o campeão do C. Tá bom. C fez isso, C fez aquilo, C fez aquilo, quase chegou à decisão da Copa do Brasil, Mas quais são as soluções? Quase chegou na Libertadores, quase chegou no quarto lugar. Quais são as soluções do Internacional? Vamos lá, vamos apontar soluções para o As soluções do Internacional, primeira coisa, o Internacional tem um cara criativo lá dentro que se chama Rodrigo Caetano. Tá, isso aí. A primeira solução que ele vai ter que dar é não viver de museu. Não viver de museu. Mas ele até agora só está vivendo. Então, dê uma alternativa. Eu quero uma alternativa. Uma alternativa? Para ele O resolver Internacional tem que procurar um meio de campo, por quê? Indique o meio do campo. Tem que indicar. Thiago Neves, que joga no Cruzeiro. Continua o museu. O Thiago Neves tem 40 anos. 28 anos, rapaz. 40 anos. 28. Um desagregador derrubou o Mano Menezes. No primeiro jogo criticou ao Rogério Ceni. Quem sabe o cara precisa de uma oportunidade. Essa é a solução. Bom, me pediram a minha solução. Claro. O Internacional não precisa de um meio armador? Eu dei um nome. Agora eu dei, agora. O Internacional tem um cara que é pago, um supervisor, um cara que conhece o futebol, ele vai trazer a solução. Agora, não adianta vocês quererem viver com o museu do D'Alessandro toda a vida, porque ou ele está sendo poupado ou ele está lesionado. Uma das duas acontece. E às vezes, enquanto ele joga. É isso. Mas o Internacional não tinha soluções para esse problema agora, pela situação que o Internacional vinha. A situação que o Internacional vinha era terrível, de dívida, de tudo. Tu sabe que todos sabem. O Ministério Público sabe, todos sabem. Entendeu? Então, esses problemas impediram o Internacional de crescer. Um presidente e um vice que foram expurgados, foram expulsos do quadro social do Internacional. Do quadro social do Internacional. O ex-presidente e o vice, que era o vice-presidente do clube e o vice de finanças. Sim. O Ganso é um bom jogador? Não é. Não? Tá bom. Museu. Faz parte desse museu que quer aí. Então, se não querem Ganso, não querem Thiago Neves, e vocês querem continuar com o D'Alessandro também. Não, eu vou te dizer o seguinte, o Ganso está no Fluminense, que está na zona do rebaixamento. O Cruzeiro está com o Thiago Neves, que está na zona do rebaixamento. Eles são culpados? Os dirigentes do Fluminense são tão desconhecedores do futebol que ainda levaram o Nenê para jogar no Fluminense. Quer dizer, um time que não tira a bola de ninguém. Esse eu vou jogar o basquete. Essa discussão eu estou assistindo a Cavalheiro. Eu tenho Jean-Pierre, Luan, mas não vou vender ninguém para você. Mas o Internacional tem. Luan, Matheus Henrique, Maicon. Da onde que veio? Tudo formado em casa. Mas a proposta do Internacional agora é exatamente. Isso aí é a resposta. Agora, ouviu. Mas aí ele vai dizer, não, o guri não tem que botar. Eu nunca falei isso. Agora só vou te dizer uma coisa. O Internacional tem um lateral direito promissor. Acho que não vai se confirmar essa notícia, mas eu vi que seria emprestado para o Esporte Clube Recife até o final do ano. Não, o Eric está para se assumir a titularidade agora. O Odair vai mudar. Ontem ele fez correto. Ou como é jogador, quer dizer, tu não ia queimar quem quer que seja ontem e tirar qualquer um jogador para quem não era momento. Mas a mudança ela vai acontecer. Provavelmente tudo indica para esse jogo contra o Flamengo, então só não terá mudança sim. Agora que a gente concorda sempre aonde você tem que fazer a revisão do seu carro. Aí é na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita também, né? Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, lá que é o caminho certo para você fazer a revisão do seu carro e troca de pneus. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também nossos 2 toques para CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CERS, 50 anos, CERS, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Ou seja, então,
estágio, programa de estágio é promoção no CIEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, falando da grande vitória do Grêmio, 3-0 ontem lá na Vila, com show de futebol e nó tático, segundo o Renato. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Darcy Filho sempre animadíssimo, Ângelo Garbaschi e Raul Rocha. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, Twitter, site, YouTube, Face, que você manda a sua mensagem. Compartilhe também, né, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, um ano apenas no ar. É só você digitar RDC TV digital, você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da nossa RDC para acompanhar os bastidores da nossa emissora e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Nosso Dois Toques para Baidob, lá na Baidob você tem tudo lá, linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra lá câmera de segurança, casa inteligente, películas também para residência, para carro e para residência, um espetáculo aí, as películas para residência lá na Baidob. O pessoal do interior é só acessar o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, 2 endereços. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nosso Dois Toques também para Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village, né, www.village.com.br, ou você liga 51 código de guarda 3341 2211 e torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Passe lá, Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, você liga 51, código de área 33 15 21 60. Passe lá ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro, deixar o seu carro zerado, 0 quilômetro, lá no Martelinho de Ouro. Grande vitória do Grêmio, extraordinária vitória. No primeiro tempo até que o Grêmio foi meio que vamos dizer, dominado pelo Santos, mas aí no segundo tempo voltou com uma força total, fazendo 3-0 e dando, sim, a gente está acompanhando já os melhores momentos dessa grande vitória do Grêmio ontem. O Santos teve umas oportunidades, o Paulo Vitor até fez grandes defesas aí no primeiro tempo, essa aí é uma delas, duas dessas aí, mas o Grêmio no segundo tempo foi aquele Grêmio espetacular. O Grêmio aquele que o Renato disse que é o melhor futebol do Brasil, né, Raul? As enfiadas do merece, né? O Matheus Henrique, a seleção, vestia amarelinha, porque ele faz a diferença ali, né? Como isso é o gol do Luan, né? O Luan que agora com a lesão do Jean-Pierre, isso é bom, dá um entusiasmo, né? Para ele voltar a ser aquele Luan que a gente conhece. E vai ter que voltar mesmo, porque o Jean-Pierre está fora. Mas até fazendo aquela brincadeira, lembrando da brincadeira que eu fiz com o Garbaschi, o meio-campo do Grêmio tem opção, né? Mesmo o jogador mal, ele faz gol, né? Então, e começa, a princípio, retomar. Gol do PP ali. O Grêmio tem nessa... Olha a metida do Matheus Henrique, né? De qualidade, né? E o menino também ali, vindo de um pênalti, né, importante que ele falhou lá na desclassificação para o Atlético Paranaense, mas aí retoma. A vantagem de jogar em time grande é essa, tu tem a oportunidade de logo na frente te recuperar, né? O jogador não dá para fazer terra arrasada, né? Claro, serve para Grêmio, serve para o Internacional, e o Grêmio está aí, está mostrando, mesmo com a desclassificação da Copa do Brasil, o time retomou no Campeonato Brasileiro o seu melhor futebol, né? E especialmente no segundo tempo, como o Cadu falou. E dá também um ânimo muito grande para esse jogo contra o Flamengo, dia 2 de outubro. Né? A equipe, o Renato tem opções, né, de jogadores, isso é bom para o treinador, né? Ele não fica limitado ao titular e se der qualquer problema de mudar alguma coisa tática, ou mesmo técnica, né, ele tem opção. Então, eu gostei de ouvir a tua palavra, Raul. Olha aqui, estou bem lembrado do que tu falaste, assim, a vantagem de um time grande, mesmo depois de uma queda, como o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil até precocemente, antes de chegar à final, tem chance de se recuperar. Um time grande tem chance de se recuperar. O Grêmio parece que depois de eliminado, não ficou tão nervoso quanto o seu Cadu disse aqui,
Porque o Internacional, ontem, contra a Chapecoense, estava nervoso. Mas ele teima. Tu tem tumultuado. algum problema? Tu fosse conselheiro do Internacional, alguma coisa? Porque parece que tu tem uma coisa com o Internacional. Nós já estamos analisando o Grêmio, tu pode puxando o Internacional de novo. Eu passei em cima da palavra do grande Raul, porque ele disse assim, o Grêmio, mesmo eliminado da Copa do Brasil, mas tu não tem consciência teve a força de um clube grande de se recuperar. E tu dissesse aqui que o Internacional estava nervoso contra a Chapecoense. Mas é evidente que sim, só que o Grêmio é infinitamente superior ao Internacional. Tu tem muito mais peças de qualidade para suportar uma situação como aquela que o Grêmio passou. Muito mais. O Grêmio pode ter 1 ou 2 jogadores que se superam agora com relação ao Internacional, o resto é tudo muito parecido. O Grêmio tem mais padrão de jogo, só isso. Sim, mas o Grêmio é um time pronto há mais de 3 anos. O Grêmio vem de uma conquista de uma Copa, de uma Libertadores da América, o Grêmio vem de uma conquista de uma Copa do Brasil, o Grêmio é um time infinitamente superior. Então eu vou te cobrar no ano que vem, quando tu vai ter que dizer que o Internacional também vai ser um time pronto depois de 3 anos. Porque agora no final do ano vai fazer 2 e o ano que vem 3. Aí tu vai inventar uma desculpa, vai dizer, mas o Internacional está chegando. Vem cá, então eu vou reclamar aqui, nós vamos fazer só um programa oficialista do Internacional, porque a gente está analisando o Grêmio, aí tu traz o Internacional. Não, eu estou também analisando. Mas analisa o tu Grêmio. Tem mania de ser o dono da verdade e agora eu estou te contestando. Isso aí tá chato de ser dono da verdade. Não, estou te contestando. Porque tu é oficialista, tu defende direção de clube, tu defende treinador, e eu não fico em cima do muro. Eu vejo futebol com os olhos. Eu também. Eu vejo com o futebol. Eu também não vejo com outro olho, só os dois da frente. Eu vejo com o futebol com os olhos. Eu só vejo com os olhos da frente. Eu vejo com os olhos, eu vejo futebol com os olhos. Não parece. Não parece porque tu é oficialista, tu defende treinador de Grêmio Internacional, tu defende dirigente. Eu não. Eu não sou amigado com dirigente nem com treinador. Não, tu tá saindo por um lado, não tem nada a ver. Eu defendo e critico. Agora, ser o crítico simplesmente por te criticar para fazer tipo e não ver coisas boas que existem. Tu chama o Renato de arrogante, de prepotente. É um bom treinador, mas é um grande treinador. É um grande treinador. Hoje é o melhor técnico do futebol brasileiro. Mas não brasileiro. deixa de ser arrogante e prepotente. Tá bom. Agora, o que me chama a atenção, por exemplo, depois do jogo do Grêmio, algumas pessoas dizem, não, porque o Luan é melhor do que o Jean-Pierre. Por favor, eu não preciso dar atestado de loucura para ninguém. Né? O cara que achar que o Luan é melhor que o Jean-Pierre e está no melhor, tem um receber imediatamente um atestado de loucura. Não existe isso, não existe. Mas aquele Luan melhor que foi escolhido melhor da Copa do Campeonato do ano. Mas nós estamos em 2019. Momento sim. Eu estou falando hoje. Sim. Naquela época o Jean-Pierre nem jogava. Eu estou falando hoje. Hoje o Jean-Pierre não pode ser substituído pelo Luan e por ninguém estando no Grêmio. É como o Everton não pode ser substituído por PP, por ninguém, se ele estiver no Grêmio. Essa é uma diferença que nós temos. Então, o que eu vejo? O Grêmio vai jogar com o Flamengo, logo ali na frente, para decidir essa questão. Mas o Flamengo é superior. Não tem dúvida. O Renato está tirando a carga de cima dos seus jogadores, como ele faz isso com maestria, e o vice-presidente do Flamengo respondeu para o Renato. Hoje respondeu. Aí é a resposta do dirigente para o funcionário. Aí o cara tem que ficar quieto. O dirigente tem que ficar quieto. E o cara acusou tanto o golpe, eu não lembro o nome dele agora, Landim parece que é. O cara acusou tanto o golpe que ele disse o seguinte, o bom no Grêmio é o auxiliar do Renato, não é o Renato. Entendeu? Pode até ser, mas eu não tenho que dizer isso. Por várias razões, uma delas é que o Renato não quis ficar no Flamengo para ficar no Grêmio, é uma delas. E não foi por amor, foi porque o Grêmio tinha mais dinheiro para pagar. Eu não sei se tu diz que é o melhor hoje o Flamengo. Esse futebol que o Grêmio apresentou no segundo tempo contra o Santos... Não, mas é que o Flamengo joga bem os 90 minutos. Esta é uma diferença. O Flamengo corre os 90 minutos. O Grêmio jogou um tempo contra o Santos. O Grêmio jogou um tempo. Então, o suficiente para dar uma aula de futebol e o Renato tudo bem, mas eu não estou falando no Santos, estou falando no Flamengo que vem pela frente. Mas Grêmio pode... Eu não sei se tu viu, falando das figuras do Flamengo, lá o técnico Jesus, agora ele acabou por declarar
né, publicamente, que ele entende que o Renato é mais qualificado que ele. Ele passou todo o favoritismo agora. A gente tem essa declaração. Até então ele estava arrogante. A gente tem essa declaração. Aí ele resolveu mudar o tom. Na volta a gente vai ouvir o Renato, o Sampaoli e o próprio Jorge Jesus. Ele está fazendo isso para o Renato acreditar que é verdade. Essa é a defesa. Essa é aquela da pele de ovelha, pele de cordeiro. O lobo com pele de cordeiro. Sim. É claro que ninguém vai sair nessa conversa dele. Todo mundo vê como ele é. E o Renato tem razão. Ele não ganhou nada, a não ser 1 ou 2 títulos lá em Portugal, e depois não ganhou mais nada. Nada. O Renato ganhou muito mais que ele, sendo menos técnico há mais tempo. O Mano Menezes, sendo técnico há menos tempo que o Jorge, ganhou muito mais do que ele. O Felipe Scolari, inúmeros, incontáveis títulos mais que ele, embora seja mais velho. Ele perde para os mais novos e perde para os mais velhos. Vou pedir para a eminência botar o turbante dele aí e dizer quem passa nessa semifinal da Grêmio ou Flamengo. Não, sem muro. Tu disse que não fica em cima do muro. Tu me botou numa... Não. Tu disse que não fica em cima do muro. Bom, tu botou numa enrascada? Não botou então, não. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu vou dizer bem curto, entendeu? Se não pode. Se tu acabou de dizer que o C não tem, que o C não tem no futebol. Agora eu vou te fazer vai usar o C agora. Vai usar o C agora. Garbasco, uma outra pergunta para ti. Então essa aí tu não sabe. Vou te fazer uma outra pergunta aqui. Quem é o melhor treinador? O Roger ou o Thiago Nunes lá do... Ele não respondeu no teu Face? Roger. Ele respondeu no teu Face. Porque o Roger tem uns jogadores mediano, até menos jogadores do que o Atlético, e faz o time do Bahia jogar um padrão. E o que o Roger ganhou? Quais são os títulos do Roger? Quais são os títulos do Roger? Quais são os títulos? Não tem, mas tu defende que sem título não é. Mas eu vejo o padrão de jogo. Eu vejo o padrão de jogo do Bahia e vejo o padrão de jogo do Internacional e vejo que o Bahia tem melhor padrão de jogo. Mas o Thiago Nunes eu não quero ajuda. Thiago Nunes eu não quero ajuda, não me deixaram responder. É muita pressão. Provocaram muita pressão. Vamos lá, Flamengo. Eu vou lá. Vamos lá. Eu vou lá, olha aqui, ó. O melhor Grêmio e o melhor Flamengo. Vamos lá. Dá o melhor Grêmio. Bom, então eu vou dizer o seguinte. Melhor Grêmio. Não ajuda. Vai pedir ajuda dos universitários? Não. Eu vou dizer o seguinte, ó. Se o Grêmio não fizer placar, eu estou dizendo, se o Grêmio não... Não interessa. Calma, tu tá nervoso. Se o Grêmio não fizer placar... Não tem. Eu quero saber quem passa. Isso, boa. Se o Grêmio não fizer placar em Porto Alegre, está liquidado. O C, tu acabou de dizer lá que o C não está no futebol. Tá. Eu quero saber quem passa. Flamengo. Então tá. Posso responder? Guardem aí. Deixa eu responder. Flamengo. Não, é com ele. Cadu, o melhor Grêmio é melhor que o melhor Flamengo. Não, deixa, eu quero saber dele. Melhor Grêmio. Não. Sabe o que é melhor? O Flamengo é uma fábrica de gol. Sabe o que é o melhor? Não tem comparação. Flamengo é uma fábrica de gol. Sabe o que é melhor? Melhor é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos. É aquele banco que lhe proporciona diversos produtos como esse que está na tela para você. É o Banrisul. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Você tem a segurança nesse aplicativo e todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Agora, se você não é cliente, faz o seguinte, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Então passe no Zafari, faça suas compras e você vai ter preço e qualidade. Você está pensando aí, mexer na sua casa, trocar alguma luminária, alguma coisa, enfim, algum problema na parte elétrica, hidráulica, seja o que for, quer pintar, quer reformar, quer construir, então o caminho é a Ferragem Lampião. Lá você encontra tudo que você precisa, uma grande variedade aí também de lâmpadas, refletores, luminárias LED. Você, olha, atendimento a condomínios, são mais de 1000 condomínios cadastrados na Ferragem Lampião. Então tá com problema na parte elétrica, viu, Garbasco? Sim, senhor. Fica mostrando aí parte elétrica, parte hidráulica. Então, tá lá, Ferragem Lampião, liga, se cadastra seu condomínio e você tem todo o atendimento VIP perfeito lá, tudo que você precisar. Tem televendas, tem teleentregas, os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 3340-0899 e o WhatsApp também, 51, código de área 991-80-0162. Tá? Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali com a Assis Brasil. Então, o slogan, né, um atendimento VIP lá, toda a equipe do João Carlos, do Gilberto à sua disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que você tem na Ferragem Lampião. Até porque a frase da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê?
vai em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampel, você tem tudo que precisa, que imagina. Né? São mais de 30 anos no mercado, diz bem o que é a ferragem Lampel. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Darcy Filho, Ângelo Garbaschi e Raul Rocha. Você assiste nos canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas, você nos assiste em qualquer lugar do mundo. Nosso Dois Toques para, viu, Garbaschi, tu que tem a preocupação aí, não só com a estética, tá? Por exemplo, um cara que não tem um cabelo branco. Né? Graças a Deus. Impressionante. Não envelheci. Jovem, não envelheceu. Não. Então, passa lá na Ciência Estética e Saúde, é um espaço totalmente voltado à saúde, por bem-estar, para autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, né? Não é só uma questão não, de estética, questão de saúde, aquela barriguinha saliente, os pneuzinhos do lado. Tem nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar para você acabar com a sua calvície e amenizar a sua calvície. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área, 4066-1909. O WhatsApp também, 51, código de área, 99767-1909. Mas todos os procedimentos, é só você acessar as redes sociais da Ciência, tanto no Instagram quanto no Facebook, são diversos procedimentos, muito mais além desse que eu fiz referência aqui. Então faça isso. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, pilar do São José, que esteve aí quase, inclusive o time que eliminou o São José nos jogos de mata-mata, é o Sampaio Corrêa, vai decidir com o Náutico, né? O Juventude ontem, mesmo resultado daqui, 2-1, mas perdeu nas penalidades máximas e ficou fora da final aí. Mas o Juventude mas está classificado. Está classificado, o Juventude está na Série B, já voltou. Só queria voltar com o título de campeão da Série B. Vamos ver o que o Renato falou após essa grande vitória do Grêmio lá diante do Santos, na Vila Belmiro, no último sábado. No início do teu comentário, você falou que o Grêmio jogou bem. Para mim não é surpresa não, mas quando eu falo que o meu time joga o melhor futebol do Brasil, as pessoas acham que eu estou menosprezando as outras equipes. Eu não estou menosprezando ninguém. Meu time joga assim, e joga assim há 3 anos. O meu time ele não escolhe adversário nem local. Infelizmente para a gente, nós estamos em 3 competições e no início do brasileiro, nós perdemos muitos pontos importantes e muitos clubes se distanciaram. Então agora que o Grêmio está somente em 2 competições, o Grêmio está recuperando esses pontos. Os últimos 3 jogos a gente conseguiu 2 grandes vitórias fora de casa, contra o Cruzeiro e contra o Santos, que são 2 equipes fortíssimas, e depois vencemos o Goiás em casa. Então, nosso aproveitamento melhorou bastante no brasileiro, porque a gente pode treinar um pouco mais durante a semana, descansar um pouco mais a equipe. E o Grêmio é isso aí. Agora é continuar trabalhando para continuar buscando as vitórias, para que a gente alcance o nosso objetivo, que é buscarmos, no mínimo, né, o G4. Então, como muitas pessoas falaram que tinha sido um nó tático, não vi nada disso lá em Porto Alegre, nó tático posso falar que foi hoje. Tá aí, essa foi a resposta que deu o Santos, que postou isso aí nas redes sociais. Quando eu falo, vocês criticam, né? Eu digo que ele é prepotente. Ele não enxergou no primeiro turno no prático que o Santos deu aqui. Deu um vareio de bola. Ele deveria dizer, o Santos no primeiro turno foi superior e agora nós somos. Falta humildade para ele. Esse é o problema. Eu acho que não. Eu entendo que o treinador. Um abraço para o Rogério Pires e para o Pedro. Eu entendo que treinador não tem que dizer que o outro foi melhor, ele tem que cuidar do time dele. Mas esse é o Renato. O Renato é com o seu estilo. Claro. O Renato fazia isso quando era jogador e faz quando é técnico. O Renato disputou a Libertadores com o Fluminense e perdeu. Antes da Libertadores, antes do jogo, ele disse o seguinte, olha, nós vamos ganhar a Libertadores e depois nós vamos brincar no Brasileiro. É o Renato, velho. Mas hoje o Garbaschi, que ele tem pouco tempo de crônica esportiva, ele não conhece o Renato. Esse é o problema. Bom, eu posso conhecer, mas não sou obrigado a aceitar a maneira que ele é. Claro, eu posso conhecer, mas não sou obrigado. Eu tenho meu ponto de vista. Perfeito. Mas essa é a característica dele. Isso não é arrogância nem prepotência. O que eu vou fazer? Eu não gosto de pessoas arrogantes. Isso pode estar certo ou errado, mas não é arrogância. Não importa. Não é arrogância. Não é arrogância. Não é. Claro que não é. O Renato, a maneira como faz o bem para algumas pessoas, despojadamente, e o Renato é um cara do bem nessas questões, a gente tem que dizer isso.
não por obrigação, mas por reconhecimento, ele não pode ser um cara do mal. Não Vamos ver o que falou o Sampaoli, né, em relação a essa roda, né? Ele triturou o Santos na Vila Belmiro no último sábado. Eu creo que se puede analizar los 45 minutos finales o se pueden analizar los primeros 45 minutos también, que donde Santos jugó un gran partido, fue muy superior. Gremio llegó un solo remate a los 40 minutos del primer tiempo. En el segundo tiempo se encontró con un gol de pelota parada y lamentablemente el esfuerzo que habíamos hecho el equipo siguió buscando. Indudablemente que iban a aparecer contra un equipo que tiene mucha potencial. Yo creo que en el segundo tiempo seguimos buscando, tuvimos imprecisión en el ataque y generaron contras que terminaron siendo con un equipo que estuvo esperando todo el tiempo esa situación y lamentablemente terminamos perdiendo ampliamente un partido donde muchos rasgos del encuentro nos favorecieron. Esse é o Sampaoli do Santos, que o Ângelo Garbassi definiu lá como já era campeão. E o Renato não disse para o Sampaoli, diz, olha, na praia, no futebol de areia é comigo. E ainda não disse para o Juarez Jesus, como é que é o nome do Jesus? Jorge Jesus. Jorge Jesus, o seguinte, olha aqui, ó, eu sou o rei do Rio. Até porque o Renato disse ontem, né, o Santos já tinha ganho no campo e ganhava no vôlei, no futebol também. Mas vamos falando do Jorge Jesus, vamos ver o que ele falou em relação a essa questão aí de favoritismo, melhor time do Brasil, enfim. Só quer dizer que eu nunca ganhei nenhuma Libertadores, portanto, o treinador do Grêmio tem muito mais experiência que eu. A equipa do Grêmio já venceu 2 ou 3 Libertadores que eu saiba. Portanto, é uma equipa nesta competição muito mais experiente que eu. E o treinador do Grêmio, porque já ganhou uma Libertadores, tem muito mais experiência, é um treinador muito mais qualificado que eu. E, portanto, nós vamos fazer o nosso trabalho passo a passo, que é aquilo que temos vindo a fazer até agora. O favoritismo vai ser muito grande. Não colou essa humildade. Não colou. Muita ironia. Não colou. Não colou. Muita ironia. Não dá para cair nessa. Ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria, mais Praia do Grande do Sul, referência nacional. Né? E como sempre, não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos também, é o Complexo do Barranco à sua disposição, as promoções que você tem lá. Então, todo o complexo aí para você curtir o Barranco e o Barranquinho. Agora eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da sua moto. 2 endereços, Avenida Ipiranga 81 e 13 e a recente, mais nova aí, né? É da Avenida Ceará 370, uma revenda espetacular. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, com cinema, para o teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E o que é importante, fundamental, é quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência veio o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. À meia-noite, na virada, tem Joias na TV com Rossana Rocha, que eu digo sempre, não tem dia, não tem época, não tem semana, não tem mês. Você dá de presente uma joia para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada, para quem quer que seja, né? Depois, a 1h, tem reprise dos nossos 2 toques, vem aí. As joias do Cadu. Depois da sequência vem Rogério Amaral e seus gurizinhos. E toda aí a programação da nossa RDC TV. Amanhã vem mais esporte, lá a partir do meio-dia, RDC TV com o Paulo Brito, depois Rogério Amaral, né, com o Virando o Jogo. Nós voltaremos amanhã às 9 da noite com o nosso 2 toques. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.